Daniel capítulo 3, o texto diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim eles foram conduzidos à presença do rei Nabucodonosor, que lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha ardente em chamas. E que Deus pode livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se fomos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo que o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo?
Eles responderam: sim, ó rei. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º homem se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto, a adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém. Esse texto é um texto poderoso demais, né? Qual era o contexto aqui? A Babilônia, queridos, eles eram o maior império do mundo, tanto em riqueza quanto em força militar. E aí, em 586 a.C., o rei Nabucodonosor, ele conquista Jerusalém. Ele toma Jerusalém, ele conquista e ele toma algumas decisões depois disso. Qual foi a primeira decisão que ele tomou? Ele tomou a decisão de erguer uma estátua para ela ser adorada. E diz a história que a estátua tinha quase 30 metros de altura e quase 3 metros de largura. Ele faz essa estátua e depois dele fazer essa estátua, sabe o que ele faz? Um decreto. E ele faz um decreto. O que dizia nesse decreto? Olha, todas as vezes que a trombeta tocar, que os instrumentos tocarem, todo mundo de todas as nações que estavam na Babilônia precisavam se curvar àquela estátua. E aí, quando acontecia isso, o povo ia lá imediatamente e se prostrava para aquela estátua que o rei fez. Só que diz a Bíblia que alguns astrólogos perceberam que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se curvavam como o povo fazia. E é interessante, eu quero chamar a sua atenção para isso, que todas as vezes que você for na contramão do mundo, você vai ser percebido por alguém. Muita gente hoje, inclusive que está na igreja, qual o grande problema? Vai junto com o mundo, vai vivendo como o mundo vive. E aí, as pessoas do mundo não conseguem enxergar a gente como um povo diferente de verdade. Por quê? Tem muito crente que fala palavrão igual todo mundo. Eu conheço um monte. Eu conheço gente que tem uma postura errada no trânsito o tempo todo. E aí o povo olha e não vê nenhuma diferença do povo do mundo com o povo que diz que é o povo de Deus. Só que aqui esses homens, eles estão no meio do povo, mas sabe o que acontece? Todo mundo está fazendo um movimento, menos eles. Aí os astrólogos percebem isso e falam com o rei: rei, eu tenho um negócio para te contar aqui. Sabe o que está acontecendo, rei? Você fez um decreto dizendo que todo mundo precisava se curvar à estátua que você fez. Mas tem 3 judeus ali que eles não estão fazendo isso. É Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aí o rei fala: mentira, verdade? Não, chama esses caras aqui agora. E aí eles vão para a presença do rei. Quando eles chegam na presença do rei, o rei fala: vem cá, que história é essa que estão falando aí? Estão dizendo que eu fiz um decreto para todo mundo se prostrar quando os instrumentos tocam. Eu estou sabendo que vocês não estão se prostrando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A melhor coisa que vocês podem fazer é obedecer esse decreto, porque senão o negócio vai ficar ruim para vocês.
E aí Sadraque, Mesaque e Abednego, eu fico imaginando a cena do rei falando com eles isso, eles olhando um para a cara do outro assim, falando: rei, deixa a gente falar uma coisa, você pode fazer o que você quiser, mas a gente não vai se prostrar para essa imagem. Você sabe por quê? Porque a gente só se prostra para um Deus, que é o nosso Deus, o Deus de Israel. Nós não vamos nos curvar para essa sua imagem. Você pode fazer o que for, a gente não vai fazer. E aí o rei faz um teste. Vem cá, toca aí o negócio. E aí tocam. Sabe o que acontece? Eles ficam durinhos lá. Todo mundo se curva e eles estão lá, ó, parados. O rei fica furioso. A Bíblia diz que o semblante do rei muda. E aí o que o rei faz? Pega os soldados mais fortes que nós temos. Vamos amarrar esses homens. E manda aquecer 7 vezes mais a fornalha. Gente, quando você vai estudar sobre a fornalha naquele tempo, eu vou entrar nesse assunto um dia com vocês, mas assim, é algo surreal. E é tão surreal que quando os soldados, os homens fortes que amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego, quando vão levar eles para jogar na fornalha, sabe o que acontece? O calor é tanto que eles morrem. Eles morrem. Eles não aguentam o calor, mas Sadraque, Mesaque e Abednego estão lá. São jogados na fornalha. Chega um momento que o rei fala: vou lá ver o pó deles. Vou dar uma olhada para ver como é que está o pó deles lá. Quando o rei olha, sabe o que acontece? Não está só Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem um quarto homem lá. O quarto homem da fornalha está lá. Posso te dizer uma coisa importante? Quando você está chorando no seu quarto, aquele mesmo quarto homem da fornalha está no seu quarto secando tuas lágrimas. Quando você está num velório achando que tudo acabou na sua vida, o quarto homem da fornalha está com você. Quando você está em dúvida sobre o que fazer da sua vida, esse mesmo quarto homem, ele está do seu lado, te mostrando qual caminho você deve seguir. Sabe por quê? Esse quarto homem da fornalha te ama demais, isso é muito importante para ele. E aí esse quarto homem da fornalha está lá. O rei, quando olha, ele fala: gente, não está só Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Tem mais uma pessoa lá e ele parece ser um filho de Deus. Nessa época, ele nem sabia quem era Jesus. Mas a expressão, o rosto dele, parecia alguém diferente demais. É um filho dos deuses que está lá. E aí sabe o que acontece? Quando ele percebe que aqueles homens viveram um grande milagre, ele chama esses homens para sair da fornalha. Diz o texto que os governadores, os prefeitos, as pessoas que estavam ali, ficam em volta desses homens e percebem que suas roupas permanecem da mesma forma. Esses homens também percebem que não tem cheiro de fumaça numa fornalha ardente que foi colocada 7 vezes mais forte para destruir aqueles homens. Nem cheiro de fumaça. O cabelinho deles no mesmo lugar. Aquele mesmo rei que fez um decreto dizendo que todo o povo precisava se curvar a um Deus pagão, agora faz um decreto dizendo que só existe um Deus e que todos deveriam se curvar a esse Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois disso, esses homens são promovidos. Por quê? Porque existe um valor muito grande na fidelidade a Deus. E é isso que a gente precisa entender nessa noite. Pastor, quer dizer que existe um valor na fidelidade a Deus? Existe. A postura desses jovens nos revelam coisas importantes nessa noite. Pastor, o que a postura desses homens nos revelam? Primeiro, a primeira coisa que é revelado para a gente quando nós olhamos para esse texto é que para Sadraque, Mesaque e Abednego, a fidelidade a Deus era algo inegociável. Eles não negociavam a fidelidade a Deus. Queridos, nós precisamos entender nessa noite que existe um valor muito grande na fidelidade. Porque o texto diz para a gente, nos versos de 16 a 18, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o
Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Queridos, mesmo diante de uma grande ameaça, esses homens dizem algo importante para Nabucodonosor: nós não negociamos a nossa fidelidade a Deus. A nossa fidelidade não está em jogo. Ô rei, deixa eu te falar uma coisa. O nosso Deus, Ele nos livra das tuas mãos. Ele nos livra. O nosso Deus, Ele tem poder para mudar o cenário que nós estamos vivendo aqui agora. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que a gente fala. Mesmo se Ele não fizer, só existe um Deus e eu não vou me curvar a outro Deus, a não ser o meu Deus. Que fidelidade! Que fidelidade! Queridos, eles estavam ameaçados, existia aqui um risco de vida. Mesmo assim, eles permaneceram fiéis a Deus. Pastor, por que isso? Duas coisas. Primeiro, porque eles sabiam do poder de quem os ameaçava, e eles sabiam do poder do Deus que eles confiavam. Eles olharam para Nabucodonosor e falavam: esse aqui manda em tudo aqui. Mas quem é esse rei diante do meu Deus? Qual o tamanho desse cara? Eu sirvo a um Deus que é todo poderoso, que fez os céus e a terra. Quer dizer que esse homem aí vai dizer que eu preciso fazer? Não, eu faço o que Deus manda eu fazer. Eu confio nele. Eu sei que ele tem planos muito maiores e melhores que os meus. E se eu for fiel a ele, ele vai me garantir. E mesmo se eu morrer, eu sei que eu estarei com ele. Porque eles são muito claros dizendo: Deus pode me livrar a gente. Mesmo se ele não livrar, nós permaneceremos fiéis ao nosso Deus. Mas a segunda coisa, queridos, é que eles sabiam de fato que a adoração a ídolos violava os mandamentos de Deus. Por isso eles permaneceram firmes. Sabe por que isso? Porque eles confiavam em Deus de verdade. Hoje a gente percebe que tem muita gente que fala: não, eu confio em Deus, o Deus da minha salvação. Você confia de verdade? Você confia de todo o seu coração? Você é capaz de ouvir a voz de Deus e fazer uma loucura por Deus? Você confia? Queridos, é muito importante a gente falar isso, sabe por quê? Porque quando você confia em Deus de verdade, você vive de acordo com aquilo que Ele manda você viver. Você vive uma vida desenhada pelas mãos dEle, não pelos seus desejos. Você acredita que tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele vai fazer. Eu conheço alguns missionários, no tempo que eu trabalhava na missão Atitude, e gente, que eu ficava constrangido com esses missionários. Às vezes a pessoa tinha um salário gigante, uma pessoa bem sucedida, fez vários cursos, vários diplomas, a pessoa vivendo bem, uma vida de conforto. Aí a pessoa chegava em lágrimas para mim e falava assim: Deus está me chamando. Deus está me chamando para eu largar tudo isso que eu estou vivendo e ir para o campo missionário, sem recurso, sem apoio. Mas eu estou indo, pastor, porque eu ouvi a voz de Deus. A gente canta que gasta a nossa vida para Deus, mas a verdade é que quando as coisas acontecem, a gente negocia a nossa fidelidade. Às vezes negociamos a nossa fidelidade por coisas tão pequenas. E quando eu olho as pessoas assim, de fato, entregando as suas vidas nas mãos de Deus e confiando nele, eu fico constrangido. Esses homens, queridos, eles estavam prontos, mesmo se Deus não os livrasse. Eles estavam prontos. Deus pode livrar a gente, mas se Ele não livrar, não tem problema. Eu continuo fiel, sabe por quê? Existe um valor na fidelidade. E mesmo que o pior aconteça para mim, eu sei que o melhor vai acontecer, porque Deus está comigo. Deus está comigo.
Que fidelidade é essa que falta para a gente às vezes? A nossa fidelidade, queridos, tem sido muito negociada. E é por isso que nós não causamos um impacto maior no mundo. Porque hoje as pessoas estão olhando para a gente e estão dizendo, não, eu não quero ser crente assim. Eu não quero ser crente assim, um crente que murmura o tempo todo. Um crente que às vezes recebe um diagnóstico e se apavora. Um crente que às vezes tem alguma dificuldade e fica assim, como se o mundo tivesse acabado. Nós somos o povo da fé. Nós não vivemos pelo que a gente está vendo, nós vivemos por aquilo que confiamos, nós confiamos na palavra de Deus. E Deus já disse para a gente que Ele está com a gente, que Ele cuida, que é Ele quem faz todas as coisas. Nós precisamos confiar em Deus de verdade. Você não pode negociar sua fidelidade a Deus. Todas as vezes que você negocia sua fidelidade a Deus, sabe o que acontece? Você está dizendo para Ele que você não confia nele. Você está dizendo para Ele que o poder dele é ilimitado. O poder dele é limitado, só que o poder dele é ilimitado. Nós precisamos entender isso, gente. Aí tem gente que fala, pastor, mas é muito difícil no mundo que a gente vive. O mundo que a gente vive está o tempo todo querendo fazer com que a gente abandone a fidelidade a Deus. Pastor, as oportunidades estão batendo na minha porta todos os dias, como que eu não vou negociar a fidelidade a Deus? Você precisa entender duas coisas. Primeiro, entenda o poder da força coletiva quando o diabo bater na sua porta e querer que você negocie a sua fidelidade a Deus. A primeira coisa que você precisa entender é que existe um poder muito grande na força coletiva. Pastor, me explica isso. O texto nos mostra aqui, queridos, que Sadraque, Mesaque e Abidnego passaram por essa prova juntos. Você não vê em nenhum momento um dizendo assim, Sadraque falou, não, eu vou negociar aqui. E o Abidnego espraguejando ele, dizendo, cara, o que é isso? Não tem. Eles estão juntos. Eles estão passando pela prova junto. Eles estão juntos, dizendo, nós não vamos negociar nossa fé. Nós não vamos. E aí um vai dando força para o outro, queridos. Existe um poder muito grande na força coletiva. Porque quando você está perto de alguém que é mais crente que você, sabe o que acontece? Quando você vai negociar, essa pessoa diz, não, cara, você não pode fazer isso não. Você está fraco agora, eu vou orar por você, você não vai negociar, você não vai aceitar esse esquema, você não vai aceitar esse suborno, você não vai adulterar, você não vai pecar, porque eu estou contigo aqui e nós estamos juntos. Um dando força para o outro, um ajudando o outro. Existe um poder muito grande no coletivo. É por isso que nós somos uma igreja em célula, sabe por quê? Porque aqui, esse ministério, ele não gira em torno de mim. Ele gira em torno de Jesus. Todo mundo aqui é dependente de Jesus e faz o trabalho acontecer. E aí sabe o que acontece? Às vezes o que eu não resolvo, eu ligo para o Tom, é um líder de célula, ele vai lá e resolve. Eu ligo para o Bira, resolve para mim. Eu ligo para o Diego, eu não vou conseguir fazer esse velório hoje, eu preciso de você. Diego, eu preciso que você vá lá visitar essa família, cara, que essa família aqui está com um problema muito grande, eu preciso que você me ajude nisso. E ele vai lá e resolve. Eu ligo para o Rafael, eu preciso que você vá nessa célula aqui e que você converse com esse líder aqui, dê uma força para ele, ele vai lá, conversa, impulsiona o líder. Nós somos um time, existe um poder muito grande na nossa força coletiva. É por isso que quem não está em célula se sente abandonado. Porque juntos, um vai dando força para o outro. Um vai espetando o outro. Um vai declarando bênção sobre a vida do outro. Um vai ajudando o outro. Quando um cair, o outro levanta. Vem cá, você não vai ficar no chão, não. Sai dessa lama, porque você não é porco. Você é ovelha. Você sai dessa lama. Deus tem uma obra maior para a sua vida. Quantas pessoas aqui viveram isso? Se não tem uma pessoa para levantar, estava no mundo, vivendo um mundão aí.
mas estão aqui hoje cuidando de gente, sabe por quê? Porque alguém ergueu as mãos e disse, vamos lá, eu estou contigo. Existe um poder na força coletiva, esses homens nos mostram isso. Mas a segunda coisa que a gente precisa entender é que o resultado da sua fidelidade é muito maior do que o da sua infidelidade. Os resultados positivos, eles vão aparecer. Ah, pastor, mas meu salário era maior aqui, aí eu não aceitei, o negócio deu ruim, queridos. Deus vai abrir uma porta melhor para você. Ou Deus vai te livrar de você estar lá em Bangu 1. Pelo menos isso. Não negocie a sua fidelidade, porque quando você é fiel, Deus está te vendo. Deus, ele é tão poderoso, ele ama tanto a gente, que diz que mesmo quando somos infiéis, ele continua sendo fiel. Imagina para quem é fiel. Imagina para quem não negocia sua fidelidade. Posso dizer uma coisa importante? Essa semana ainda você vai ter uma prova de fogo. Pode esperar. Essa palavra não é à toa. Você vai ter um teste de fogo. E se você negociar, você vai se arrepender. Você vai se arrepender. Você nunca perde quando é fiel. Sabe por quê, queridos? Esses homens, eles estavam correndo o risco de perder a vida. Eles disseram, não vamos negociar. Sabe o que aconteceu no final? Deus foi glorificado e eles foram promovidos. Deus sempre vai abrir portas para te abençoar quando você for fiel. E mesmo se Ele não abrir, Ele é o nosso Deus e nós o amamos pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Mesmo se Ele não abrir, nós amamos a Deus, confiamos em Deus e sabemos que existe um valor muito grande na fidelidade. E nós vamos permanecer fiéis, amém? Amém. Mas em segundo lugar, o que a postura desses homens revela para a gente? Revela que para vivermos a fidelidade, precisaremos de coragem. Coragem. Pastor, por que isso? Versos de 14 a 16, eles vão dizer para a gente, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês não se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Nabucodonosor, queridos, ele é ferrenho na sua decisão. Ele falou, ó, a melhor chance para vocês é vocês se curvarem. Porque senão não tem Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Abusado, né? É um cara ferrenho. Sabe qual é o grande problema hoje? É que às vezes existem algumas situações que colocam medo na gente. E porque você tem medo, gera dúvida em você. E quando gera dúvida, você acaba sendo infiel. Você precisa de coragem para garantir que só existe um Deus e que você se guia por Ele. Você precisa de coragem para isso. Um dia desse estava vendo um vídeo. Um homem trabalhava numa equipe operacional de uma empresa. E aí ele era observado, ele era diferenciado. E aí a diretoria da empresa falou assim, cara, esse cara é diferenciado, ele trabalha certinho, não fica de muito papo, é um cara que tem a missão para fazer, ele vai lá e cumpre a missão no horário, chega cedo, vai embora no horário certinho, não fica murrinhando. A gente precisa promover esse homem. Aí o diretor da empresa tem uma ideia, sabe qual é a ideia? Ele fala assim, vamos oferecer alguma coisa para ele para ver se ele se vende. E aí o próprio diretor da empresa chama ele na sala.
Ele está lá trabalhando, o diretor manda chamar ele, aí ele chega. Aí o diretor fala para ele assim: deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que você faça esse movimento aqui. E ele estava mandando o rapaz fazer um movimento errado daquilo que ele fazia já há muito tempo. Mas era o diretor da empresa mandando. O que a gente faz? O que muita gente ia fazer? Ia ceder. Ele olha para o diretor e fala: poxa, diretor, eu não posso fazer isso. Eu trabalho nessa empresa há tanto tempo. Eu não posso negociar meus princípios. Eu sei que fazendo esse movimento que o senhor está mandando fazer, eu vou estar fazendo errado, eu vou estar prejudicando a empresa. E eu não posso fazer isso. O diretor olha para ele e fala: você tem condições de ser muito além daquilo que eu pensava que você tinha condições de ser. E esse homem é promovido para ser alguém muito maior daquilo que o chefe queria promover. Sabe por quê? Porque ele não negociou aquilo que foi proposto para ele. O nosso grande problema, queridos, é que a gente não tem coragem, às vezes, de dizer não. A gente não tem coragem. Ah, pastor, mas aí, aqui eu tenho um network aqui com esse povo, e aí eu preciso tomar um copo de vinho. Vai lá, vai no copo de vinho. Vai no copo de vinho para você fazer network, que daqui a pouco você está perdendo sua família. Ah, pastor, eu preciso segurar esse negócio aqui, porque lá na empresa está todo mundo recebendo, e aí eu não posso ser o único diferente. Continua sendo assim. Você vai perder o emprego, você vai perder a dignidade, você vai perder a sua fidelidade a Deus. Sabe o que acontece? Você está abrindo brecha para você, para o diabo fazer o que quiser da sua vida. Depois não reclama não. Depois não vem dizer: ah, pastor, eu tomei a decisão na minha vida, depois que eu aceitei Jesus está tudo dando errado. Não, sua vida está toda errada. Jesus está acertando sua vida. A gente precisa ter coragem para não negociar nossa fidelidade a Deus. Porque esses homens aqui estão ensinando para a gente que eles abriram mão da vida deles. A gente pode até morrer, mas a gente não negocia nossa fidelidade. Que coragem! Que coragem! Para sermos fiéis de verdade, precisamos de coragem. Precisamos de coragem. Mas em terceiro lugar, o que a postura desses jovens nos revela? Revela que a nossa fidelidade dá testemunho e glorifica a Deus. Muita gente que você luta para ganhar para Jesus, você não vai ganhar falando, pregando, chamando para a igreja. Muita gente você vai ganhar através do seu testemunho. Quando você permanece fiel, mesmo quando você está vivendo os piores cenários da sua vida. As pessoas estão te vendo. A nossa fidelidade dá testemunho e glorifica a Deus. Sabe por quê? O texto diz que quando Nabucodonosor olha para a fornalha e vê aqueles homens passeando, eu fico imaginando jogando pedra, papel, tesoura lá. Pedra, papel, tesoura. Eles estão lá na fornalha. Tá meio quente aqui, né? Mas quando o rei olha aquilo, o rei fala: que é isso? Eles não estão sozinhos, tem um quarto homem lá, esses homens viveram um milagre. E aí, gente, esses homens, através da fidelidade deles, eles mudam decretos. Tem muita gente que vai ter o decreto mudado por conta da sua fidelidade a Deus. Tem muita gente que agora está caminhando para o inferno, está caminhando para viver coisas terríveis na vida, mas a sua fidelidade a Deus vai mudar o decreto dessas pessoas. Permaneça fiel. Mesmo quando o cenário estiver horrível para você, terrível, permaneça fiel. Queridos, nós temos um Deus que é todo poderoso. O Deus transcendente. Quando você olha para o céu, você consegue entender um pouco da grandeza de Deus, do tamanho de Deus. Mas esse Deus é tão poderoso que Ele é um Deus, além de transcendente, é um Deus imanente. É um Deus que está dentro da gente, cuidando da gente.
te empurrando quando você vai cair nos buracos, te tirando, fazendo com que você viva milagres todos os dias. Todos os dias. Ontem eu vi um vídeo de um assalto na rua que eu passo todo dia, no mesmo horário, que eu vou fazer meu treino funcional. Um assalto dos bandidos de fuzil lá. Eu falei, eu passo todo dia nesse horário, nesse lugar. Deus nos livra. Deus nos livra. A nossa fidelidade, queridos, dá um testemunho imenso e glorifica a Deus. O rei louva ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ele fala algo poderoso demais. Sabe o que o rei fala? Eles confiaram em Deus, desafiaram a ordem do rei, preferiram abrir mão de suas próprias vidas a prestar culto e adorar outros deuses que não fosse o seu Deus. A nossa fidelidade dá testemunho. Aquele mesmo homem que fez uma estátua para ser adorada, agora diz, não, só existe um Deus. Só existe um Deus que nós devemos nos curvar. Só existe um Deus que é verdadeiro. Só existe um Deus que é poderoso. Só existe um Deus, e é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. É o nosso Deus. É o mesmo Deus. A nossa fidelidade vai mudar o rumo das pessoas. Mas para finalizar, o que a postura desses jovens revela para a gente? Nos revela, queridos, que a fornalha não é o fim. A fornalha não é o fim. Pastor, como é isso? Queridos, muitas vezes a fornalha na sua vida é um teste de fidelidade. Muitas vezes a fornalha da sua vida tem a ver com a porta que Deus está abrindo para você. Muitas vezes a fornalha da sua vida é para que o testemunho que você está vivendo possa salvar sua família inteira, seus amigos, muita gente que você conhece. A fornalha na nossa vida, na vida do cristão, não é o fim. Através desses homens sendo jogados na fornalha, o rei Nabucodonosor teve a oportunidade de ver a teofania, o próprio Deus caminhando com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Às vezes Deus vai te jogar na fornalha, sabe para quê? Para que todo mundo que está perto de você veja o próprio Deus cuidando de você. Você tem noção do que é o próprio Deus caminhando com Sadraque, Mesaque e Abidnego? É o mesmo Deus que está caminhando com você nas tempestades da vida. É o mesmo Deus que quando eu estou chorando no meu quarto, é aquele que fala, eu estou contigo, filho, eu te amo. Continua, filho. Continua. Eu sei que está doendo na sua vida, mas eu estou com você. Eu sei que não está fácil viver nesse mundo, mas nós estamos vivendo como esses homens viveram. Nós estamos muitas vezes na fornalha da vida, mas Deus, Ele não deixa de estar perto de cada um de nós. As fornalhas da vida chegarão para você também. Jesus não mentiu para a gente. Mas Ele sempre disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muitos que negociam sua fidelidade estão dizendo que não querem a presença do grande eu sou ao seu lado. Entenda uma coisa importante aqui. Caminhar no fogo sem Deus é morrer queimado. Prefira caminhar com Deus no fogo. Porque se tudo der ruim na sua vida, tudo vai dar bom. Sabe por quê? Porque João viu os portões celestiais.
E nós vamos ver também. Não podemos negociar nossa fidelidade a Deus. Não podemos. Para concluir, um tempo atrás eu ouvi uma história de uns missionários, de uma família de missionários que estavam vivendo num país fechado. E esses missionários, eles foram capturados. E eles foram torturados, e eles foram colocados num muro. E ali tinha alguns homens armados, prontos para poder matar aqueles missionários. E aí era o pai, a mãe e 2 crianças. E aí esses homens chegaram para aquela família e falaram assim: olha, vocês podem sair daqui ilesos hoje. Vocês podem sair daqui para viverem a vida de vocês. Se vocês fizerem uma coisa, vocês precisam negar a Deus. Vocês precisam dizer que Deus não existe, que isso é tudo uma loucura da cabeça de vocês. Que Jesus é uma maluquice, que tudo isso que vocês têm pregado para esse povo não existe. É só vocês falarem que não existe de verdade e vocês serão liberados para viverem a vida de vocês. E aí esses homens chegam diante das crianças e falam assim: Jesus é uma mentira, né? Aí os irmãos, as 2 crianças olham um para o outro e falam: não, Cristo é uma verdade. Esses homens matam as 2 crianças. E aí chega para a mulher e fala para ela: agora que você viu seus filhos morrerem, você vai dizer que Cristo é uma mentira, né? Pode dizer. A gente sabe que você vai poupar sua vida agora. Ela olha para o esposo, dá um sorriso para ele e diz: Cristo é tudo que temos. E eles vão lá e matam a mulher. E aí eles chegam para esse homem que agora está sozinho, ele perdeu os 2 filhos, ele perdeu a sua mulher, ele perdeu aquilo que ele tinha de mais importante nesse mundo. E aí eles falam: pode negar, para que você saia daqui ileso. Esse homem olha para todos aqueles que queriam fuzilar ele. E ele abre a boca e começa a dizer: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse homem é baleado e morre. Mas ele diz algo muito lindo para a gente: levarei eu também minha cruz, até chegar o grande dia que o livro estará aberto e o meu nome vai estar no livro, e eu vou trocar a cruz pela coroa da justiça. Glórias a Jesus! Glórias a Jesus! Glórias a Jesus! Aleluia. Se o teu nome estiver no livro, você vai pegar a sua cruz e vai falar: eu venci. Será colocada uma coroa na sua cabeça, e você vai passar o resto dos seus dias dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, Todo-Poderoso Deus. Não negocie a sua fidelidade a Deus. Ele entregou o seu único filho por você. O mundo vai o tempo todo tentar destruir a nossa fidelidade. E todas as vezes que o diabo fizer algo tentando roubar a sua fidelidade, a sua resposta tem que ser: sim, eu amo a mensagem da cruz.